Ao anjo da igreja de Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, diante de ti pus uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Oremos. Paizinho querido, ó Jesus, pedimos que o Senhor ministre aos nossos corações. Que o teu Santo Espírito seja o nosso professor nessa noite, ó Pai. Que esta igreja, Senhor Jesus, ouça a minha voz, mas que do ouvido ao coração seja a voz do Senhor que eles escutem, Pai. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém. Porta aberta. Quando eu olho para esta igreja de Filadélfia, eu não consigo imaginar outra coisa, outra palavra senão esta. Uma frase que defina aquela igreja: porta aberta. Aquela igreja na visão da sociedade, e talvez até mesmo diante da sua própria visão, ela se via como uma igreja pequena, uma igreja fraca, numa cidade rica, uma igreja pobre, numa cidade a mais jovem cidade da Ásia Menor, mas uma igreja talvez sem muito poder de influência. E Jesus vai falar para ela no versículo 8, eu sei que tens pouca força. Jesus sabia que aquela igreja não tinha uma força abundante, mas era uma igreja fiel. E por ser uma igreja fiel, o Senhor Jesus Cristo colocou diante daquela igreja uma porta aberta. Que maravilha! Oh, meus irmãos, a cidade de Filadélfia, ela foi fundada por Átalo II. E Átalo II, ele amava tanto o seu irmão Eumenes, que ele quis fazer uma dedicação, ele quis fazer uma homenagem para o irmão. E então, ao contrário do óbvio, que todo mundo talvez colocaria o nome daquela cidade como a cidade de Eumenes, Átalo decide nomear aquela jovem cidade com o nome de Filadélfia. E Filadélfia significa amor fraternal, amor de irmão. Essa foi a homenagem que Átalo fez para o seu irmão. Aquela cidade, ela tinha sido escolhida para ser uma espécie de embaixada dos gregos. Ela devia representar a cultura helenista, com todos os seus deuses, enfim, ela era como se fosse uma embaixada da cultura grega. Mas dentro daquela cidade, Jesus Cristo decidiu e escolheu uma igreja, para que aquela pequena igreja, para que aquela igreja fraca aos olhos dos homens, fosse a sua embaixada aqui na terra. A igreja de Filadélfia foi escolhida para ser a representante da palavra de Deus naquela cidade. Oh, meus irmãos, que privilégio! Porque a igreja é a única instituição na terra que tem esse poder, que tem esse privilégio de ser representante do céu aqui na terra. Nós somos embaixadores de Deus. É isso que a palavra do Senhor nos diz. Essas cartas que o Senhor Jesus Cristo mandou para as igrejas, elas revelam como verdadeiramente o Senhor Jesus vê cada igreja. Se você começar a ler Apocalipse capítulo 1, você vai ver que João tem uma visão do Cristo glorificado e ele está entre os 7 castiçais de ouro. E os 7 castiçais de ouro são as 7 igrejas. Quando você chega no capítulo 2, você vê que o Cristo não está apenas no meio dos 7 castiçais de ouro, mas ele se movimenta, ele caminha entre os 7 castiçais de ouro. E aí começam as cartas, e para todas as igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardes, Tiatira, Filadélfia, Laodiceia, Jesus Cristo diz: eu conheço. Jesus Cristo conhece cada uma das suas igrejas, e não só as igrejas, mas cada um dos seus integrantes.
A Bíblia vai dizer que ele é aquele que tem os olhos como chamas de fogo, capaz de discernir a mente e também os desejos do coração. E Jesus Cristo conhece profundamente cada uma de suas igrejas. Quer um exemplo? A igreja de Éfeso era uma igreja ortodoxa, era uma igreja fiel à doutrina, era uma igreja que odiava as heresias, que não abria suas portas para falsa doutrina, nem para falsos apóstolos, nem tampouco para a heresia pregada pelos nicolaítas. Mas Jesus olhou para aquela igreja ortodoxa e disse o quê? Falta em vocês amor. Vocês são fiéis à doutrina, mas vocês precisam amar. Para a igreja de Laodiceia, que era uma igreja rica, próspera, que dizia: eu estou rico e abastado e não preciso de mais nada, Jesus Cristo, com o seu olhar clínico, olha e diz: você é pobre, cega e nu. Você carece da graça de Deus. Para a igreja de Esmirna, que se considerava pobre em uma cidade rica, Jesus Cristo disse: você és rica. E para uma igreja fraca, que se considerava fraca diante das situações que se agigantavam diante dela, Jesus disse: porque você é fiel, eu coloco diante de você uma porta aberta. Oh, meus irmãos, não interessa a perspectiva que o mundo tem da igreja, o que nos guia é a perspectiva que Cristo tem de nós. O que enche o nosso coração de alegria e de esperança é a visão, é o pensamento que Deus tem para a sua igreja. E a Bíblia diz lá em Jeremias 29:11 que Deus tem bons pensamentos a respeito do seu povo. Pensamentos de paz e não de mal. Jesus Cristo então é aquele que tem o verdadeiro diagnóstico sobre as igrejas. Nós podemos olhar e muitas vezes parece que aquele ou outro ministério é um ministério de sucesso. E às vezes a gente precisa, algumas pessoas até chegam e dizem: nós deveríamos então copiar aquilo que aquelas pessoas estão fazendo. Mas o que interessa para nós, irmãos, não é uma visão humana, mas sim uma aprovação divina. É Jesus olhar e achar em nós crentes fiéis. Isso é muito interessante. Para essas 7 igrejas, para 2 delas, Jesus só teve elogios a fazer: Esmirna e Filadélfia. Uma se achava mais pobre e a outra era mais fraca. Para 4 dessas, Jesus teceu elogios, mas também duras críticas. E para a última, Laodiceia, Jesus só teve críticas a fazer. Bom, quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que Jesus não apenas conhece as fraquezas da igreja, mas ele coloca diante da igreja uma grande oportunidade. Que porta é essa que Jesus colocou aberta diante da igreja e ninguém pode fechar? Em primeiro lugar, essa porta é a porta da salvação. Jesus colocou diante da igreja uma porta aberta. E essa porta é a porta da salvação. João 10:9, o próprio Senhor Jesus Cristo disse: eu sou a porta. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. No Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, Jesus Cristo disse: entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que o encontram. Jesus Cristo é a porta. Ele é essa porta da salvação. E Jesus está dizendo que existem 2 portas, e ambas as portas estão abertas. Uma porta é uma porta que está aberta para um caminho largo. É uma porta abrangente. É uma porta plural. É uma porta que todos podem entrar. É uma porta que entram de mãos dadas. E essa porta dá para um caminho de facilidades.
Um caminho atrativo, poderíamos dizer, se fosse escrito hoje esse texto, para uma avenida larga, com lindos e belos jardins, com iluminação subterrânea e postes baixos. É agradável esse caminho, mas Jesus diz que o final deste caminho de facilidades, dessa avenida larga e ampla, é o inferno, é a perdição eterna. A outra porta que também está aberta é uma porta estreita. É uma porta que exige algo a mais. E ela também está aberta para um caminho. Se a porta é estreita, o caminho não poderia ser largo. O caminho também é estreito, diz as Escrituras. É um caminho mais cheio de dificuldades, talvez aos olhos do mundo não é atrativo. Poderíamos dizer que, se comparado um ao outro, um é uma avenida larga, o outro é uma picada. Difícil de caminhar, difícil de seguir. Mas Jesus Cristo orienta a igreja dizendo: olha, encarem esses desafios. Entrem pela porta estreita, porque o final desse caminho, que aos olhos humanos pode parecer difícil, existe a vida eterna. Existe a vida eterna. Oh, meus queridos irmãos, duas portas, ambas estão abertas e ambas convidam a humanidade a entrarem por elas. Para passar pela porta estreita, isso é muito interessante, não dá para levar bagagem extra. O próprio Senhor Jesus Cristo disse que era mais fácil um camelo passar por o buraco de uma agulha. Agulha é essa porta estreita e pequenina, que passava apenas uma pessoa. E Jesus disse: é mais fácil entrar um camelo por uma porta estreita do que um rico, aquele que está agarrado às coisas desse mundo. Como a mulher de Ló, que não consegue abandonar as coisas do mundo para seguir na visão de Deus. E Jesus vai dizer que nós precisamos, para entrar por essa porta, nós não podemos levar aquilo que nos sobrecarrega, não dá para entrar com bagagem extra, tem que se curvar para passar por essa porta. Para entrar por ela, só entra um de cada vez. Você pode entrar. O seu filho pode entrar, mas não é porque você entrou que o seu filho entrará também. A decisão é dele, a decisão é dela, a decisão é sua. Na porta larga entram de mãos dadas, mas na porta estreita é um de cada vez. Por isso, o nosso maior objetivo aqui nesse mundo não é ganhar o mundo todo, mas sim a nossa família para o Senhor Jesus. Em segundo lugar, nós vemos que essa porta também é a porta de uma grande oportunidade. Que oportunidade é essa? Versículo 8. Eis que ponho diante de você uma porta aberta, e essa porta é a porta da evangelização. É a porta da evangelização. Eu me lembro, quando eu e a minha família nos mudamos para o nosso primeiro ministério, nós fomos para uma cidadezinha no Goiás chamada Alto Paraíso de Goiás. Linda, topografia linda, o clima espetacular, não é tão quente, não é tão frio, não tem maruim. É uma cidade alta, ventilada, muitas araras, muita cachoeira, um lugar de água gelada. Entretanto, um lugar extremamente místico, esotérico, de bruxarias, de feitiçaria, de cultura, de uso de droga, aonde eu tive a oportunidade de conversar com pais e também com professores que chegavam e diziam: pastor, pelo amor de Deus, nos ajuda. Vem falar sobre o uso de droga, porque está descontrolado. Teve uma professora que falou para mim aqui: o primeiro baseado, quem enrolou para o aluno foi o próprio pai. A cultura do uso de droga era passada de geração a geração.
E quando nós falamos de ir para esse lugar, onde tinha muita gente que acreditava em extraterrestre, eu até brincava, mas com tanto de droga que usam, como é que não vão enxergar alienígenas, né? Quando falamos de ir para esse lugar, inclusive os nossos familiares ficaram extremamente preocupados. Não vão, não é lugar para vocês. Tem igreja melhor, tem igreja maior, tem cidade melhor. Vocês não precisam disso. E realmente, como eu disse, era uma cidade linda, de uma natureza exuberante, mas tinham esses pontos críticos. Cheia de multiculturas, de pessoas do Brasil e do mundo, cada uma com a sua filosofia e ideologia. E um lugar extremamente difícil. Difícil. Inclusive, teve uma vez, em um domingo, que eu recebi uma família, e a gente, nos domingos lá, recebia muitas famílias de fora. E sabe quem foi e participou de um culto na primeira igreja batista em Alto Paraíso de Goiás? O pastor da primeira igreja batista de Barra Velha. E depois, 3 anos depois, foi quando Deus me trouxe para cá. E ele foi com a sua família lá em Alto Paraíso. E no final do culto eu lembro que eu fui mostrar para ele a construção que nós estávamos fazendo. E ele colocou a mão no meu ombro e disse assim: pastor, o peso dessa cidade é muito grande. E você pode contar com a minha oração. Eu falei: eu sei. E eu agradeço. Eu agradeço. Certa vez também eu estava passeando de carro com um outro pastor amigo meu pelas ruas da cidade, isso era de noite, e ele aterrorizado, irmãos, e para mim aquilo já era tudo normal, eu achava até bonito, eu achava lindo aquilo, sinto falta um pouco das coisas coloridas e das roupas coloridas, e eu dirigindo o PIB móvel, que era o apelido que nós damos para o carro da igreja, dirigindo o PIB móvel e ele do lado, e ele aterrorizado, não ficava com a janela toda aberta, ele olhou para mim com os olhos arregalados e disse: Diego, nós precisamos tirar você daqui. Urgente, nós precisamos tirar você daqui. É muita loucura. Bom, meus queridos irmãos, os nossos amigos, os nossos familiares, inclusive o meu amigo pastor, ele via o que todo mundo via, o externo. Todo mundo via aquilo, todo mundo via os hippies, eles viam os esotéricos, eles viam as imagens de demônios, eles viam as mandalas, eles viam as imagens de feitiçaria, os terreiros, eles viam os usuários de droga, tudo isso eles viam. Mas nós, eu e a minha esposa, nós víamos oportunidade de apresentar o Cristo que morreu também para aquele povo. Para o Jesus que morreu pelo pecado deles e que um dia iria voltar para resgatá-los. Nós devemos olhar, meus queridos irmãos, para as dificuldades da sociedade, para as dificuldades do nosso bairro, para as dificuldades que se levantam e não nos enquartelarmos dentro da igreja, não nos entrincheirarmos em volta de nós mesmos, mas olharmos para isso como oportunidade de pregar o Cristo ressurreto. As pessoas precisam conhecer o Jesus que liberta, o Jesus que liberta das drogas, o Jesus que arranca da feitiçaria, o Jesus que liberta a pessoa do domínio do pecado. Oportunidade. As dificuldades da cidade, as mazelas da cidade, os problemas da cidade, são oportunidades de evangelização. É porta aberta, é porta aberta. Se não fosse Jesus, não teria dito que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Entenda que muitas vezes a gente entende esse versículo da maneira errada. A maioria das pessoas interpreta esse versículo assim: nós estamos dentro da igreja e o inferno, os demônios estão tentando entrar na igreja e as portas da igreja vão resistir ao inferno. E é totalmente o contrário o versículo. É as portas do inferno que não vão resistir à igreja. É o inferno trancado e a igreja entrando lá dentro para resgatar aqueles que estão no domínio das trevas. Esse é o poder da igreja do Senhor Jesus. Esse é o poder que Jesus Cristo deixou para a igreja.
A pregação do evangelho arranca o pecador do inferno e traz ele para o reino de amor do seu Filho Jesus Cristo. Irmãos, nós só temos essa geração para ganhar, essa geração. Nós não podemos perder tempo. A porta da evangelização, a porta da oportunidade está aberta. E talvez você esteja se perguntando, pastor, eu não consigo enxergar essa porta. Eu não consigo. E eu anotei aqui algumas coisas na nossa realidade. E eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Com você. Primeiro, nós podemos usar o nosso culto de oração e estudo como uma porta de oportunidade de evangelização. Por que não? Convidar novas pessoas, pessoas que não conhecem o evangelho, já que a maioria dos crentes não querem vir, por que não encher a igreja de não convertidos, de não crentes? Temos cadeira de sobra para esse povo vir e sentar e aprender sobre o Senhor Jesus. Eu não consigo, e não entra na minha cabeça, meus queridos irmãos, entender cristãos que passam a vida toda se contentando com um mingauzinho batido. Eu não consigo entender pessoas que se contentam com um culto por semana e olhe lá quando vem os 4 domingos do mês. Eu não consigo entender. Querido, lá no céu vai ser culto a eternidade toda. Se você não gosta de culto aqui na terra uma vez por mês, o céu não é o seu lugar. O céu não é o seu lugar, não é para você. Nós podemos usar essa oportunidade que temos toda quarta-feira, às 19 horas, para trazer pessoas para aprender mais sobre o Senhor Jesus Cristo. Em segundo lugar, nós temos cultos de jovens, sábado à noite. Temos culto dos adolescentes, sábado à tarde. Temos reunião da MCM na quinta e no sábado, para abençoar a vida das irmãs que não podem vir na quinta, vêm no sábado. As irmãs que vêm na quinta não precisam vir no sábado. Note só, toda última sexta-feira do mês nós temos uma reunião da União Missionária de Homens Batistas do Brasil. Sempre com um churrasquinho na brasa, irmãos. Um sal grosso por cima, pãozinho, coca gelada, boa conversa, uma palavra, louvor. É uma porta aberta, sim ou não? Convida um amigo então para a próxima reunião e traz. Talvez para vir num culto a pessoa vai ficar um pouco receosa, mas para participar de uma reunião assim, talvez vai ser mais fácil. E aí eu faço essa pergunta, com tantas programações, seja sincero comigo, seja sincera com você mesmo. Você convida visitantes? Você se dispõe de caminhar a segunda milha e dizer, eu vou passar na sua casa para te pegar? Você fica pronta, você fica pronto, que tal hora eu estou na frente da sua casa buzinando para trazer você para a igreja. Você se compromete em oração pela vida dessa pessoa? Ô meus irmãos, nós muitas vezes estamos tendo uma ideia errada do reino. Sabe, nós estamos querendo que as pessoas venham por elas mesmas e elas não têm força. Elas não conseguem enxergar, elas estão a passos largos em direção ao inferno. E você que tem visão, você que já foi alcançado por essa graça, você é uma tocha no meio dessa escuridão. Essa alma clama por socorro, ela clama por uma mão amiga que vai ser estendida para ela. É a porta aberta da evangelização. Nós temos uma deficiência, precisamos de líderes de casais, sim ou não? Sim ou não? Bem alto. Sim. Então, você casal que é aqui da igreja está parado por quê? Olha essa porta aberta para você trabalhar. Ô meus irmãos, eu e a minha esposa, nós participávamos de encontros de casais que eram interdenominacionais, mantendo a aliança. Fomos em vários. Tinha um custo. Nós dividíamos sempre em 12 vezes, todo mês a gente tirava aquela parcelinha e pagava. Eu sei que parece salgado no começo, mas era um investimento tão gostoso. Eu posso afirmar para vocês, geralmente, 50% daqueles casais não eram de crentes. Em casos bons, e nós tivemos isso na nossa própria família, a esposa era crente, mas o marido não era.
E aqueles encontros, aquele retiro para casais, aquecia aqueles casamentos que estavam indo por água abaixo. E quantas pessoas não entregaram a vida a Cristo num encontro desse de casais? Uma porta aberta. Uma porta aberta. Quer ver outra porta aberta? Culto nos lares. Em Atos capítulo 2, nós vamos ver que a igreja se perseveravam unânimes diariamente no templo, mas também de casa em casa. A sua casa pode ser uma porta aberta. Eu não estou falando que precisa ser toda semana ou todo mês, mas você pode pedir um culto na sua casa. E aí, a ideia desse culto é você chamar o seu vizinho, é você chamar o seu amigo, aquela pessoa do seu local de trabalho, que talvez não vai vir na igreja, mas para ir na sua casa ele vai. E aí nós vamos levar a igreja até a sua casa. A sua casa é uma porta aberta. As mídias sociais, as redes sociais da igreja, como nós precisamos de pessoas comprometidas a viver isso, a fazer isso, a caprichar nisso, para que esse ministério não caia, não suma. A igreja precisa estar na internet, precisa, porque se nós não ocuparmos esse espaço, os hereges vão ocupar. Portas abertas. Eu tenho plena convicção, meus irmãos, que o Espírito Santo está falando ao seu coração. E você, a partir de hoje, vai começar a enxergar portas abertas que o Senhor colocou na sua vida. Portas de evangelização. Meus irmãos, eu lembro do tempo que a gente não saía de casa sem um punhado de folheto no bolso. Estava na fila do banco e entregava um folheto. Hoje ninguém mais vai para o banco, né, resolver nada, resolve tudo pelo celular. Mas estava na fila da lotérica e entregava um folheto. Às vezes, quando ia o boleto de água e de luz para a caixa da lotérica pagar, ia um folheto junto também evangelizando. Portas abertas de evangelização. Jesus disse para aquela igreja: eu sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Meu irmão, isso é muito lindo, porque a força da igreja não está no seu caixa, a força da igreja não está no número de membros a qual ela tem, a força da igreja está na fidelidade que ela tem a Jesus. Uma igreja fiel é uma igreja que Jesus põe uma porta aberta. Mas em terceiro e último lugar, Jesus garante o sucesso da igreja. E isso é maravilhoso. Versículo 7, nós vimos aí a figura da porta. Agora nós vamos ver a figura da chave. Versículo 7, ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Quem é que garante o sucesso da igreja? Jesus. Ele tem a chave. Essa autodescrição de Cristo enfatiza a sua santidade, é o santo que está falando. A sua veracidade e também autoridade absoluta. Jesus Cristo possui a chave de Davi. Não apenas a chave da morte e do inferno, mas a chave da evangelização no mundo. A chave da salvação no mundo. A chave de Davi representa essa autoridade de Cristo para abrir a porta do seu reino. Se Jesus não abrir a porta, ninguém passa por ela. Ele disse em João 10:9, eu sou a porta. Eu sou a porta. Meus irmãos, depois dessa porta aberta, ninguém também poderá fechá-la novamente. E quem passa por essa porta encontra salvação. E a sua salvação está assegurada em Jesus. Mas uma vez também fechada essa porta, ninguém conseguirá abri-la novamente. E o castigo será infalível. Se a porta, como nós vemos, ela é símbolo de oportunidade para a igreja, a chave é o símbolo da autoridade de Cristo sobre a igreja. E isso é maravilhoso, porque nós não estamos entrando em um projeto falido que vai fracassar. Pastor, eu tenho medo de não dar certo. Não tem como dar errado, irmãos. Porque Jesus abriu a porta e Ele tem a chave.
E essa porta está aberta, e a porta que ele abre ninguém fecha, e a porta que ele fecha ninguém abre. Não tem como dar errado. Quando Deus abre uma porta, não tem como dar errado. Mas nós precisamos passar por ela. Nós encontramos então aqui, meus irmãos, pelo menos algumas comparações, 4 comparações do que essa porta, essa chave da salvação abre. Primeiro, Jesus tem a chave que abre a porta da salvação. João 14,6, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É por Jesus. Ele é a porta, e esse caminho também é Ele. E para encontrarmos a salvação é só por meio dEle. Eu sou a porta, João 10,9. Em segundo, Jesus tem a chave que abre a porta da evangelização no mundo. E eu quero aqui mostrar alguns exemplos para vocês. Quando Jesus abre uma porta, ninguém pode fechar. Não tem aquela canção que a gente canta, a perseguição não parou, a igreja. Isso mostra o que a porta aberta faz. Mas eu quero lembrar vocês, lá de Atos 12, quando Herodes começou a perseguir a igreja. E aí ele perseguiu, ele prendeu alguns para torturar, e ele viu que isso agradou o povo, então ele degolou Tiago ao fio da espada. E diz o texto que isso foi tão legal, que o povo gostou tanto, que ele pegou Pedro. Pedro é o líder da igreja. E ele prendeu Pedro. 2 correntes e 16 guardas. O problema é que era dia dos pães asmos. Era sábado, era perto do Shabat, não dava para matar Pedro. E diz o texto que Pedro, um dia antes da sua morte, dormia tranquilo. E naquela noite, entre 2 sentinelas e preso por 2 correntes, apareceu um anjo do Senhor, que iluminou toda a prisão. Saiba que Deus, quando faz, Ele não faz nada às escuras. O anjo veio e estava ali. E diz o texto que ele cutucou Pedro do lado. A luz não acordou Pedro, de tão tranquilo que ele estava dormindo. E o anjo cutucou no lado de Pedro e disse: levanta-te depressa. Quando Pedro levantou, o texto diz que as correntes caíram, os cadeados se abriram. Passou a primeira sentinela, passou a segunda sentinela. Eles estão diante de um grande portão de ferro. E diz as escrituras sagradas que aquele portão de ferro automaticamente se abriu. Sabe por quê? Porque Jesus tem a chave. E quando Ele abre uma porta, ela não se fecha. E quando Ele fecha uma porta, ela não se abre. A igreja avançou. As correntes não seguraram. O portão de ferro não segurou. Porque Jesus tinha uma porta aberta para aquela igreja. Paulo e Barnabé. Paulo foi apedrejado. E agora ele vem dar testemunho para os irmãos da igreja de Antioquia. E diz assim: quando chegaram a Antioquia, reuniram a igreja e relataram tudo que Deus havia feito com eles e como tinha aberto aos gentios a porta da fé. Mesmo tendo sido apedrejado, Paulo chega para a igreja e diz: Jesus abriu a porta da fé. E eles creram. Jesus abriu. Jesus abriu. Mas mais do que isso, o apóstolo João é o último apóstolo vivo, já avançado em idade, com mais de 90 anos. Ele é o pastor da igreja de Éfeso, a primeira igreja citada no livro de Apocalipse. E João é considerado um perigo para o império. E então, a mando do imperador Vespasiano, João é exilado na ilha de Patmos, uma pequena ilha vulcânica no mar Egeu. E lá, com todas as portas fechadas para o evangelho na terra, porque todos os apóstolos, inclusive Paulo, já tinham sido mortos pelo viés do martírio. E quando Vespasiano pensou que ele fechou todas as portas na terra para o evangelho, vem então o livro da revelação. Deus abre uma porta no céu e arrebata João em espírito e diz: sobe para cá, que eu vou te mostrar as coisas que vão acontecer. Oh, meus queridos irmãos, quando Deus abre uma porta, ninguém tem condições de fechá-la. A porta da evangelização, a porta da salvação ainda está aberta, aberta. Mas um dia,
o mesmo Jesus que abriu essa porta, tem autoridade para fechá-la, e só Ele tem, porque Ele tem a chave de Davi. A porta que Ele abre, ninguém fecha, isso é um fato, mas a porta que Ele fecha também, ninguém abre, ninguém abre. Ela se fechará e nunca mais será aberta novamente. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Lucas, capítulo 13, do versículo 23 ao 30. Lucas 13, do 23 ao 30. Diz assim a palavra de Deus: E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Jesus respondeu: Esforcem-se para entrar pela porta estreita, pois eu afirmo a vocês que muitos procurarão entrar, mas não conseguirão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vocês do lado de fora começarem a bater, dizendo: Senhor, abra a porta para nós, ele responderá: Não sei de onde vocês são. Então vocês dirão: Comíamos e bebíamos com o Senhor. Além disso, o Senhor enviava em nossas ruas, ensinava em nossas ruas. Mas ele dirá a vocês: Não sei de onde vocês são. Afastem-se de mim, vocês todos que praticam o mal. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando vocês virem Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês lançados fora. Muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. Porém, de fato, há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Aquele que abriu a porta, um dia também irá fechá-la. A porta da graça está aberta. A porta da salvação está aberta. A porta da oportunidade para servir no reino está aberta. Mas um dia ela será fechada. Um dia ela será fechada. E Jesus está dizendo aqui, narrando pessoas que comiam com Ele, que bebiam com Ele, que viam Ele pelas ruas ensinando, mas que nunca verdadeiramente se comprometeram em entrar pela porta e ficar com Ele na casa. Quantas pessoas, meus irmãos, e não por falta de aviso, vão bater nessa porta quando ela estiver fechada. E vão dizer: Senhor, mas nós expulsamos até demônios, como diz o texto sagrado. E vão ouvir: eu não conheço vocês. Vocês se misturaram, vocês nunca pertenceram. Vocês nunca deram o passo para entrar e dizer: eu pertenço ao povo de Deus. Eu sou membro desse corpo. Eu sou ovelha do Senhor Jesus Cristo. Ele conhece o meu nome e eu ouço a sua voz e eu sigo, porque eu sou dele e ele é meu. E essa falta de relacionamento vai deixar muitos para fora. Mas a porta ainda está aberta. A porta ainda está aberta. E hoje, aonde é que você está? Do lugar que você está, tomar essa decisão e passar por essa porta. Vamos orar. Paizinho querido, nós estamos, ó Deus, na tua presença, para louvar e para engrandecer o teu nome. Nós te agradecemos, meu Deus, por tudo que o Senhor tem ministrado nas nossas vidas. E pedimos, ó Pai, que o Senhor, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor tenha misericórdia daqueles que estão indecisos. Que o Senhor, ó Deus, através do teu Santo Espírito, os convença do pecado, da justiça e também do juízo. Pedimos, ó Deus, que essa igreja não desperdice as portas abertas que o Senhor colocou diante dela.
Que os ministérios não desperdicem as portas abertas que o Senhor colocou. Que os líderes não desperdicem, ó Deus, as portas abertas que o Senhor colocou. Que cada um de maneira aqui individual não desperdice a porta aberta que o Senhor colocou. E que a tua igreja avance cada vez mais e mais. Assim nós oramos e bendizemos o teu nome. Em o nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Que o Senhor Jesus Cristo enche o seu coração de alegria.